Por que me persegues? Por que tanta perseguição? Por que tantas ameaças? Estas são as palavras que Deus direciona ao apóstolo Paulo, indo este a caminho de Damasco. Hoje o nosso devocional da AD Holiness se encontra baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo de 1 ao 9, onde fala do apóstolo Paulo que ele teve um encontro real com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas muito bem, o escritor comentarista do Pão Diário, ele comenta sobre um jovem chamado Luiz que vivia sua vida nos tráficos de crack. E um dia ele comete aí uma tentativa de homicídio, vai preso e lá na prisão chora muito amargamente e tem um encontro real com Jesus. Jesus apresenta-se para ele, ele converte-se ao Senhor, aceitando-o como Salvador. E você já teve o seu encontro com o Senhor? Alguém diz que nunca é tão tarde para se ter um encontro com Jesus. Eu já digo ao contrário. Cuidado que amanhã pode ser muito tarde. Tenha um encontro com Ele hoje. Logo em seguida nós vamos estar estudando agora Gênesis capítulo de número 18 e o capítulo de número 19. Achamos aqui algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com você. Gênesis capítulo 18, versículo de número 1, diz que o dia estava tão quente, como esse sol aqui em Joinville. E Abraão estava na sua tenda, na porta da sua tenda, quando em pingo do meio-dia, no sol mais quente do dia, a Bíblia diz que Deus foi ao encontro de Abraão. Quem sabe, no dia mais quente, nesses dias ensolarados, o Senhor pode te encontrar também na tua tenda, na porta da tua casa. O que eu acho interessante é que Abraão imediatamente, já falei aqui que Abraão é um homem de altar, é um homem de fé, um homem de sacrifício. Imediatamente, Abraão corre e se prostra aos pés daqueles homens que se apresentam diante da sua casa. Está aí na Bíblia, quando eu li, eu fiquei assim, entusiasmado. Está aí na Bíblia um homem que serviu a Deus, um homem que deu alimento a Deus, um homem que fez um guisado, um cozido para Deus comer na sua casa. Está aí um amigo de Deus, é isso que a Bíblia o chama. Quando li isso, eu disse: Deus, dá-me a oportunidade de um dia poder te servir. Não servir como a gente fala de servir, mas de um dia eu poder ser útil ao Senhor. Quando vemos o texto bíblico, Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que as suas acusações, os seus pecados são levados em acusações perante Deus. E eu acho interessante, sabe o que é? É que o pecado tem uma certa limitação. O pecado, até para se pecar, tem limites. A Bíblia diz que há uma medida perante Deus. E quando essa medida enche, Deus julga. Tenhamos cuidado. São muito grande no coração do líder Abraão, quando ele descobre que Sodoma e Gomorra está prestes a ser destruída. Ele, sabendo que tem famílias ali, ele começa a interceder a Deus para que, se tivesse pelo menos 50 justos, Deus não destruísse a cidade. E a sua oração se estende até clamar, se tivesse 10 justos, que Deus não destruísse a cidade. Isso é um coração de um homem que pensa nas almas, um homem que tem preocupações nas almas. Que essas preocupações possam irradiar os nossos corações em favor das almas. Entramos então no capítulo 19 de Gênesis. No capítulo 19 de Gênesis, nós encontramos Ló, recebendo agora estes anjos na sua casa. A Bíblia diz que Ló chama os anjos para um jantar, os anjos dormem na casa de Ló, e quando chega a noite tem uma coisa terrível ali, Os homens daquela cidade eram homens maus, e a Bíblia diz que Deus, através daqueles anjos, Deus chama Ló para sair urgente da cidade de Sodoma e Gomorra. No dia seguinte, os anjos dizem para Ló: Ló, sai depressa daqui, antes que seja tarde demais. E o que eu acho interessante é que o homem só abandona o pecado se Deus segurar na sua mão e arrastá-lo. Porque o pecado sempre chama o homem, o pecado às vezes é atraente. As coisas do mundo nos atraem. Só que tem uma coisa: se não é a misericórdia de Deus nas nossas vidas,
nós ficaria atolado no pecado, ficaria atolado nessas imundícias. Mas graças a Deus que Ele nos enviou Jesus Cristo para nos salvar. Enquanto eu estava lendo, eu vi em Abraão a imagem do povo de Israel, e na vida de Ló a imagem da igreja. Abraão, representando o povo de Israel, é salvo baseado na promessa de Deus, baseado na aliança entre Deus e Abraão. A igreja é pelo sacrifício de Cristo, é pelas misericórdias, que é representada por Ló, é pelas misericórdias que seremos salvos. Tanto que Ló representa a igreja, que os anjos chegam para Ló e dizem assim: olha, sobe para as campinas, porque nós não faremos nada enquanto estiveres aqui. Enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra, não haverá grande tribulação. Há também nesse capítulo 19 um triste episódio das filhas de Ló. Deus tirou as filhas de Ló de Sodoma e Gomorra, mas as filhas de Ló não tiraram Sodoma e Gomorra do coração. Sabe o que fizeram? Fizeram incesto, cometeram incesto com seu próprio pai. A mais velha deitou-se uma noite com seu pai, e a mais nova deitou-se no outro dia, após embriagar o seu pai Noé com vinho. Mais uma vez a Bíblia Sagrada nos orienta: cuidado com o vinho. Você pode trazer uma grande maldição para a sua família, para o seu lar, para os seus filhos, através dessa bebida. Finalmente, vamos para Mateus capítulo de número 6. Ali Jesus fala: quando dermos esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda. E também vai falar ali sobre a oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em segredo e ele te recompensará. E o que eu acho interessante nessa oração, em Mateus capítulo 6, onde Jesus nos ensina a orar. Nesta oração tem a lei do não perdão. A Bíblia diz que a oração deve ser feita, uma das frases diz assim: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofenderam. E Jesus diz que se nós não perdoarmos aos nossos inimigos, Deus também não nos perdoará. Finalizo aqui esse devocional do dia 7 de janeiro de 2024. Um grande abraço a todos. Amanhã tem mais. Grande abraço. Deus abençoe.